Boa noite, caros alunos e ouvintes. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com L'Oriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será sobre a Era de Aquário e o Brasil. Hoje é dia 25 de abril de 2024. É um dia em que se comemora os 50 anos da Revolução dos Cravos em Portugal, né? E na segunda-feira, nós tivemos o dia do descobrimento do Brasil. Abril é um mês muito importante para a história do Brasil. Nós devemos lembrar também que foi em abril que Juscelino Kubitschek inaugurou Brasília. E a própria inauguração de Brasília, naquela altura, fez uma menção, uma referência à antiga Roma, que daqui a pouco eu vou fazer. Bem, por que eu estou tocando neste assunto aqui? Esse é um tema sobre o qual, durante muitos anos, eu falei sobre ele. Que é uma temática ligada ao processo de deslocamento das civilizações, né? Existe uma tradição milenar muito veneranda, né, a qual todos os povos rendem notoriedade, aonde ela grafa a ideia de que os países têm uma missão. Pode soar estranho, não? A ideia de um país ter uma missão? Bem, no entanto, esta ideia é verdadeira. Não são só as pessoas que têm missão, né? Os países também desempenham. E evidentemente que o desempenho da missão pessoal, ele tem que estar de acordo com a grande missão do país. Existe uma obra da literatura portuguesa, que é A Arte de Ser Português, de Teixeira de Pascoais, que vai mais ou menos nesse sentido, né? Você não pode desligar a ideia da alma pátria da ideia da alma das pessoas. De modo que tem que haver uma convergência entre as almas que encarnam, vamos falar dessa forma, num país, e o papel que aquele país desempenha naquele momento histórico. Falando de uma forma bastante sucinta e rápida, porque seria preciso a visualização de um gráfico para nós entendermos isto, né? Quando nós vamos ver o deslocamento das civilizações ao longo do tempo, de um eixo temporal, evidentemente, nós vemos que as grandes civilizações do mundo, o que marcaram, né, elas seguem um deslocamento de apogeu ou de aparição e depois de um declínio. Quando nós colocamos isso em cima de um planisfério celeste, o que nós constatamos? Nós constatamos que há uma marcha civilizacional no sentido do nascer ao pôr do sol, ou seja, no sentido que vai de Oriente ao Ocidente. Quando a gente pensa na influência que as grandes civilizações do mundo tiveram, né? Os Vedas, depois a Pérsia, a Babilônia, o cristianismo com seu epicentro, né? O Egito, antes disso, né?
É, a Roma, nós vamos vendo que o curso das eras vai incidindo, né, e se deslocando de acordo com o deslocamento dos polos. Isso nos dá uma ideia de que, segundo aquele conceito muito bonito dos indianas, né, o conceito dos manvantaras, dos grandes ciclos cósmicos, né? O manvantara, etimologicamente, é um período ou entre dois manus, ou legisladores, né? É um período entre eras. Ele tem um âmbito temporal, segundo a tradição indiana, de 64.800 anos. Este período atual, que é chamado de ciclo adâmico da tradição judaica, cristã e islâmica, é o sétimo do presente Kalpa, do dia de Brahma, ou o período da manifestação do mundo, que é constituído por um total de 14 manvantaras, né? Então, as fontes indianas apontam, por exemplo, essa ideia de um calendário, né? E a gente tem esse mesmo conceito, não só na Índia, bem como no calendário tibetano-chinês. A gente tem um calendário equivalente na tradição cabalista, a gente tem um calendário equivalente na tradição cristã e vai por aí afora, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, a teoria do abade calabrês Joaquim de Fiore, em que ele preconiza que 3 idades do mundo se entrelaçam, né? A idade do Pai, a idade do Filho e a idade do Espírito Santo. Enfim, esse assunto não é um assunto simples, é um assunto extremamente complexo, mas nós vamos ver que existe ou faz coincidir a mudança dos polos norte com a mudança do polo magnético, e nós temos uma mudança de curso civilizacional. A guisa de exemplo, nós temos as obras científicas, psíquicas e proféticas que vão falar sobre isso, né? Dentro das obras psíquicas, Edgar Cayce é um exemplo, Paul Salomão é outro exemplo, Michio Kushi no Japão é outro exemplo, né? Rodolfo Benavides no México é outro exemplo. No campo profético, se a gente pensar nas profecias Hope nos Estados Unidos, na Bíblia, em Nostradamus, na própria Helena Blavatsky, na Rússia, né? Nós vamos ver que há, portanto, diferentes linhas ao longo do tempo. Quando a gente pega a Teogonia de Hesíodo, ou os Trabalhos e os Dias, nós vemos claramente a teoria das 7 idades do mundo, né? Quando a gente pega Daniel, né, as profecias de Daniel com as 5 idades, onde ele vai interpretar o sonho de Nabucodonosor, e vai por aí afora. Então, a deriva do polo norte magnético é uma realidade, né? O polo norte magnético se desloca a 1.100 quilômetros ao longo do meridiano de 60 graus. E ele tem a velocidade de uma respectiva deriva, né? Então, o curso das civilizações vão coincidir, de certa forma. Novamente, quando a gente abre um planisfério, nós vemos que os signos, as constelações zodiacais, elas incidem sobre certas regiões do planeta. Essas regiões são marcadamente regidas por uma influência astronômica, uma influência celeste. E na medida deste curso em que o Sol nasce, portanto, ao Oriente e se põe ao Ocidente, nós temos uma trajetória de deslocamento. Tá? Bom, é consabido que
A antiga era, que findou, foi a era de peixes, com toda a programação cultural e civilizacional que ela implica. E que a era seguinte, a era de peixes, é a era de aquário. Bem, o que eu quero dizer com isso? Segundo os cálculos epilogísticos, né, e essas tradições extremamente venerandas, isso não pode ser entendido como o deslocamento do polo magnético não pode ser entendido como uma metáfora. Tá? Ele fala efetivamente de uma transmutação radical. Ele fala que essa mudança de eixo civilizacional tornar-se-á um fato. Né? Essa mudança de polo é detectável. A gente tem ela prescrita, inclusive, até no curso da deriva dos continentes. Bom, então nós temos essa deriva ou essa mudança aceita por inúmeras grandes civilizações do mundo. E evidentemente que quando antecedendo ou precedendo essas mudanças civilizacionais, nós temos cataclismas, nós temos profecias, nós temos indicações, etc. Tal. Então, vamos dar um exemplo concreto. Se a gente pegar a filosofia grega, que nasce na Grécia, né, depois sucede a Grécia em termos de processo de conhecimento, de resguardo de conhecimento e até de ampliação do mundo grego, não é? O mundo romano. Roma, o Império Romano, com todos os seus erros e os seus acertos, ele vai fazendo esse fluxo de deslocamento. O Império Romano teve o seu apogeu, teve o seu ápice, teve o seu declínio. Né? Depois nós temos a construção de uma Idade Média, nós temos o início do cristianismo dentro de uma Roma ainda muito poderosa, praticamente no seu apogeu. Essa Roma declina, esse Império Romano declina, e depois nós temos a Roma imperial. Né? Veja, a própria ligação política da Igreja Romana, da Igreja Cristã, com as monarquias do mundo, já ruiu há muito tempo. Ela não existe mais, mas ficou a mensagem cristã. Então hoje o que nós temos é uma mensagem espiritual a dirigir o mundo. O que eu quero dizer com isso? Né? A história e a tradição nos coloca de uma forma muito clara, mas realmente claríssima, que existe uma forma não materialista de olhar para o curso dos acontecimentos históricos. Né? A história que nós lidamos, que nós vivemos diariamente e que nós lemos e estudamos, ela tem um sentido misterioso. Ela tem uma dimensão ao mesmo tempo profética, ao mesmo tempo espiritual, ao mesmo tempo cósmica. E dentro dessa dimensão espiritual, nós vamos ver o nascimento de nações e o desaparecimento de nações. Quando uma nação nasce, cresce, se desenvolve e desaparece, antes desta desaparição, nós já temos um outro ponto, um outro eixo planetário que vai se tornar, num futuro, num amanhã, a nação dominante ou a nação, digamos, mais visível. Então você tem, digamos, uma posse da tocha. Veja, Atenas, Troia. Troia passou a tocha para Atenas. Atenas passa a tocha para Roma. Roma passou a tocha para quem? Para Paris, para Portugal. Né? Então, existe um caminhar silencioso conectado ao deslocamento da esfera celeste.
Tá claro? De modo que a gente tem claramente no curso das nações, nesta passagem de tocha, aquela nação que declina, ou que morre, ou que desaparece, ela não desaparece totalmente. Roma está aí até hoje. Né? O legado romano, a Grécia permanece viva também. Então, elas se renovam. Né? Você tem, mas há nesse eixo, nesse curso civilizacional, você tem uma civilização que surge renovada. Você tem uma nova forma, uma nova manifestação. E esta nação, chave, né, ela passa a encarnar uma nova tônica civilizacional, um novo biotipo de humanidade. Né? Quando nós pensamos por que os povos mudam de entendimento, mudam de conhecimento, por que o que hoje a gente pensa e faz é diferente, muito diferente do que faziam os nossos avós, do que fazíamos há 200, 300 anos atrás. Né? Então, isso tudo faz parte deste, digamos assim, aprimoramento espiritual da humanidade. E hoje em dia, isso é algo quase que considerado herético, não é? Se falar sobre isso. Pensar, em primeiro lugar, que um país tem destino, e esse destino não é conduzido pela política, né? Esse destino não é conduzido pela vontade de nenhum homem em específico. Há um direcionamento superior ao qual a gente, dentro do campo histórico, não consegue precisar a marcação ou a origem dele. Às vezes uma ou outra indicação, mas claramente a tônica desta marcha é tão marcante e tão matemática que é impossível dela ser conduzida por mãos humanas. Como pensamento pessoal, eu creio firmemente de que a história tem um sentido misterioso, dirigido por um ser supremo, e ela tem uma dimensão profética, espiritual e cósmica. Dentro deste movimento contínuo, cíclico, recorrente, em que há um momento, num determinado momento histórico, em que uma civilização tem um curso marcante, ela faz o seu papel, ela cumpre o seu papel, e depois de cumprido aquele papel, ela desaparece. E essa desaparição significa que outra vai aparecer. Então, é imperativo, faz parte da lei cósmica, inclusive. Aquilo que Aristóteles vai apontar como um dos caminhos da física. Tudo que existe e vive, nasce, cresce, se desenvolve e morre. Essa morte, esse nigredo, não é? Esse período da desaparição, este período de inverno, não é? Nós temos 4 estações do ano que significam exatamente isso. O inverno seria o ocaso, onde as forças estão ocultadas, voltaram para as raízes, está em dormência. Não há a morte, há a dormência. Há um ciclo que desapareceu, e findo aquele ciclo, e ele tem que desaparecer para reelaborar as forças novas
do momento seguinte. Dentro desta lógica, portanto, é dentro desse espírito, da ideia dos manvantaras, da ideia dos cálculos epilogísticos, que o Brasil é apontado dentro da era precessional do ciclo de peixes como a nação, a grande nação da era de Aquário. Não é? Então, há uma missão espiritual a ser cumprida pelo Brasil enquanto nação. E, evidentemente, pelo povo que aqui habita. E isso não deve, de forma nenhuma, gerar nenhum tipo de exacerbação egocêntrica. Muito pelo contrário. O entendimento disto, à medida em que nós estamos de posse dele, de uma forma realmente concreta, nos leva a entender que a gente e o país é veículo da atualização de uma potência, de um poder. Não é? Então, há forças que têm que se expressar, há forças que têm que se manifestar. Né? Há inúmeras profecias que apontam o Brasil como sendo o país da era de Aquário. Existe um livro muito... Antes de falar no livro, há muitos anos atrás, quando eu fui dar uma palestra em Brasília, muitos anos, eu já não me lembro mais, tem mais de 20 anos, em que eu fui falar sobre o plano piloto de Brasília, a forma do plano piloto. Brasília é uma cidade que foi construída sobre 2 eixos. Né? Brasília tem toda uma fundação, e a inauguração de Brasília foi extremamente misteriosa. Existe um único livro que foi lançado na França, chamado de Nova Lisboa, Brasília. Esse livro eu comprei na UNB, em Brasília, de um autor, agora não me lembro do nome dele, eu sempre me esqueço do nome desse autor, é um autor francês. Ele estudou de uma forma absolutamente misteriosa todo o rito de fundação da inauguração de Brasília por Juscelino Kubitschek. Né? Então, no mesmo dia, 21 de abril de 1960, veja que a data coincidente com o nascimento de Troia, com o nascimento de Roma, com o descobrimento do Brasil e com a inauguração de Brasília. Tá? Nesse mesmo dia, Juscelino Kubitschek, que na altura era presidente do Brasil, ele manda uma mensagem curiosíssima, dirigida diretamente ao presidente da República Italiana, nestes termos extraordinários: eu inauguro hoje a nova capital do Brasil. Na mesma data em que se comemora a fundação de Roma, a mais nova cidade do mundo, se volta neste momento para contemplar a mais antiga cidade da Terra, centro e berço da latinidade, onde o gênio dos romanos fixou as raízes da civilização ocidental. Ora, naquela hora, à meia-noite, o Papa do Vaticano estava rezando uma missa em prol da inauguração de Brasília. Essa obra de Nova Lisboa, Brasília, é uma obra importantíssima, que tem que ser conhecida e tem que ser lida, porque nós vamos entender que a mudança da capital federal, quer dizer, o deslocamento do Rio de Janeiro
para o Planalto Central do Brasil, que era algo pensado desde o século XIX, desde o século XVIII, aliás, desde a época de Dom João V. Isso foi muito formulado, sobretudo porque Dom João V é um rei, que é o rei que constrói o Palácio de Mafra, que é consignada como sendo a réplica da Celeste Jerusalém. Enfim, existe toda uma mítica ali associada a Mafra e ao rei Dom João V. E naquela altura, em razão do vasto campo profético que cercava a figura do rei Dom João V, existe de uma forma muito séria a discussão em Portugal se o Império Português não deveria deslocar-se para o Brasil. Bem, Portugal, então, Dom João VI, quando vem, migra a corte para o Brasil. Ele o faz dentro de um contexto de guerra peninsular extremamente causticante, mas ele já o faz na condição de imperador do Brasil. Sim, a palavra, o título imperador não se devia a Dom Pedro, né? A minha amiga, a grande amiga, de quem eu tenho uma saudade imensa, que faleceu ano passado, a historiadora Alice Lázaro. Uma das últimas obras da Alice antes de morrer foi exatamente sobre Dom João VI, né? Analisando o percurso dele de infante, príncipe, regente, rei e imperador. Foram as 4 grandes etapas. E Alice desvenda isto que até então era considerado algo insólito ainda por descobrir dentro da história de Portugal, né? E ela nos deixa esse legado, né? Bem, quando da independência, existe uma obra que nós publicamos, que é O Regresso do Grão-Brasil Império, dos Impérios do Mundo. Nessa obra, que é uma obra que acompanhou toda a trajetória ali do presente nos movimentos revolucionários, eles falam claramente dessa transmissão da passagem da chama, né, do bastão de Portugal para o Brasil. O próprio Fernando Pessoa, num dos poemas dele, quando ele fala: cumpriu-se o mar e o império se desfez. Senhor, falta cumprir-se Portugal. Nós estamos falando aqui de destino, né? De destino de um país, porque isso é algo que raramente a gente pensa. Pode um país ter um destino? Pode um país ter uma missão? Evidentemente que nós só aceitamos a formulação desta hipótese, e aqui já não como hipótese, a partir do momento que a gente admite a ideia que a história tem um sentido misterioso, né? Ela tem uma dimensão ao mesmo tempo profética, espiritual e cósmica, porque evidentemente a leitura de uma historiografia materialista não nos permite imaginar, sob hipótese nenhuma, que um país terá uma missão, porque o materialismo sequer admite que o homem tem alma, né? Então as nações têm uma alma forjada, forjada no sentido trabalhada, né? É isso que nos faz diferente de um povo para outro. O brasileiro é diferente do português, o brasileiro é diferente do índio, o brasileiro é diferente do africano, né? Angola, o angolano é diferente do timorense, o chinês é diferente do mongol, e não é uma diferença só meramente física, é uma diferença anímica. Nós vamos entender essa diferença, ou pelo menos perceber ou visualizar a forma de diferença, porque ela se expressa. Ela se expressa através de uma tipologia física, ela se expressa através de um caráter,
né? Ela se expressa através de um comportamento, ela se expressa através de um tipo de pensamento. As nações têm alma. Tudo tem alma. Tudo está repleto de alma. Né? Então, e nós cumprimos o nosso destino pessoal dentro desse grande destino coletivo, que é a nação. Né? Então, o Juscelino, quando coloca isso, quer dizer, num campo mitológico e num campo astronômico, nós temos Aquário ligado a Urano, que são os dois símbolos da era futura, cujas premissas, astronomicamente, são pressentidas. Né? Então, o universo tem um ritmo, tem ciclos, o homem está subordinado a esses ritmos, como toda a criação também está. Né? Os astros e as estrelas são sinais e são marcos desses ciclos. E há leis divinas aqui a respeitar. E os países cumprem, né? Se submetem, assim como os seres que nele habitam. Aqui, usando uma linguagem simbólica e metafórica e não só, é preciso lembrar e entender a mensagem profunda do Gênesis bíblico, quando ele fala que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Acima da nossa vida mundana, existe sempre uma ideia transcendente. E é essa ideia transcendente que ao mesmo tempo, causa e fim da história da humanidade. Ela domina e ela orienta todas as civilizações. Né? Então há uma dimensão superior que se manifesta na história e acima dela. Tá claro? Portanto, a nossa existência pessoal, ela representa uma parcela absolutamente pequena, insignificante, uma ínfima parte. Mas essa ínfima parte não pode ser separada do todo. De modo que a ideia de tempo e a ideia de espaço, como nós estamos acostumados a lidar, ela precisa de ser atualizada. Né? Não há e não pode haver uma desconexão entre o meu tempo e o tempo que eu vivo, o tempo onde eu nasço, o país onde eu nasço. E aqui, para encerrar, tem havido um movimento aqui por razões políticas, mas eu gostaria de lembrar que os evangélicos de vários países têm mandado mensagens para os evangélicos brasileiros. De tal modo que há um certo pastor chamado Luiz Hermínio, e ele relembra profecias muito antigas que falam sobre o Brasil. O Felipe Cocuza, brasileiro, também aponta, a doutora Cláudia Pacheco também aponta, o Pietro Baldi apontava. Vamos lembrar do Chico Xavier aqui, naquela grande obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Vamos lembrar de Blavatsky. Né? As profecias de Vishnu Purana, na Índia. Né? As visões de Bernardo de Claraval. Olha, e vai por aí afora. Bem, todas elas, o próprio sonho de Dom Bosco, né, onde ele vê uma civilização futura, uma cidade, uma capital, ou seja lá o que for, que será a terra
da dispensação, a terra da promissão, a terra onde vai correr leite e mel. Né? Então, são profecias que esse pastor, esse evangélico, aqui repito, não concordo com a causa política. Tá claro? Eu estou aqui apenas citando porque isso hoje, nesse meio, está sendo muito divulgado. Tá certo? Então é importante entender isso. Nós temos, por exemplo, ao longo dos anos, isso começa em 1912. Esse Luiz Hermínio, ele fez uma recolha, e essa recolha que eu quero tratar aqui. Ele fala de Gunnar Wingen, que é um missionário sueco que fundou a Assembleia de Deus no Brasil. Depois ele se refere a uma profecia de 1935 de William Branham, que é um pastor que liderou o avivamento de cura depois da Segunda Guerra Mundial. Ele vai citar 1936 Smith Wigglesworth, que foi precursor do pentecostalismo na Austrália. Em 1970 ele vai falar de Kenneth Hagin, que era o pai do movimento Palavra de Fé. Em 1989 ele vai falar de Johnny Walker, que é um missionário americano no Brasil. Em 1995 nós temos Mike Shea, que é pastor e diretor da Casa de Davi. Depois nós temos 1997 com Brenda Kilpatrick, que liderou o avivamento de Brownsville, em Pensacola, nos Estados Unidos. Nesse 97, Kilpatrick viu um anjo balançando a bandeira do Brasil e levando a esperança aos povos da América do Sul. E ela profetiza que o Brasil foi escolhido para elevar o nome do Senhor nos últimos dias. Em 97, nós temos o Kilpatrick, né? Em 97 também a Brenda Kilpatrick. O John é o marido da Brenda. Né? Em 97 também ele vai falar de Valnice Milhomens. Quer dizer, veja, 97, faltam poucos anos para a virada do milênio, né? Antecede aí o milênio. Você tem o ano 1000, onde foi cercado de muita profecia também na Idade Média, e depois nós temos um outro 1000, que são os 2000. Valnice Milhomens, que é o presidente do ministério em SEGEC. 1999, Bob Jones, que é um profeta americano. Em 2004, Dave Robertson, que é o líder da Igreja da Família. Em 2004, nós temos Stace Campbell, que é fundadora do Conselho Profético Internacional. Em 2005, Benny Hinn, que é pastor e evangelista, teleevangelista americano. Em 2007, Martin Scott, que é um profeta americano. 2006, Graham Coke, que é um líder apostólico e autor de livros nos Estados Unidos. 2006 também John Arnott, que é o fundador da Rede Cat. 2006 também Dennis Silk, membro da liderança de Bethel Church. 2006 Andrew MacDonald, que é um pastor americano. 2008 Steve Thompson, também pastor americano. 2008 Jack Dee, que é pastor americano. Em 2008 também Carlos Anacondia, que é um evangelista argentino. Esse argentino, o Anacondia, profetiza, por exemplo, que o Brasil vai liderar o movimento profético da América do Sul e que será o celeiro para todas as nações. Veja que o Chico Xavier, em Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, fala exatamente a mesma coisa. E é uma obra psicografada. Né? Em 2010, nós temos Guilherme Maldonado, que é um pastor sênior da Igreja El Rei. 2011, Mike Murdock, pastor e televangelista americano. 2011, Maury Cerulo, também americano. 2015, Cindy Jacobs, que é uma
profetisa americana, eles têm, quando os evangélicos falam em profetas, evidentemente que aqui não tem nem o cunho dos profetas do Antigo Testamento, né? Não é aquela visão, evidentemente, nem na época em quando a gente fala que Bandarra era o profeta, ou Nostradamus profetizava, há um outro entendimento. Mas eu acho interessante esse recorte e esse histórico que esse evangélico foi trazer de dentro das igrejas evangélicas referidas ao Brasil. Em 2018, a Sam Storms, né? E aí ele tem algumas profecias sem datações, como a de Rick Joyner, a de Peter Wagner, a de Rod Parsley, a de Tommy Tenney, em todas essas profecias. Todas essas, sem exceção de nenhuma. Né? O Luiz Hermínio relembra que o Brasil, portanto, veja, desde o início do século XX, né, nós temos mais de 100 anos de estudos de profecias feitas ao Brasil. Curioso, não? Então, veja, essas profecias é interessante porque quando nós vamos ver as outras, a doutora Cláudia Benhard Pacheco tem uma obra profética sobre o Brasil também, onde ela fez uma recolha muito grande também das profecias que norteiam o Brasil como um país missionado na era de Aquário. Né? Então, os cálculos astrológicos apontam o Brasil como a grande nação da era de Aquário. E na medida deste apontamento, existe uma responsabilidade civilizacional. Porque todas as culturas ao longo da história do mundo que tiveram o seu momento, que tiveram a sua aparição revelada, não é? Aquela aparição deu-se exatamente em razão de um legado, não é? Onde Roma pode ter desaparecido, a Roma dos Césares, mas o legado romano não. Então, quando a gente fala em Roma, nós estamos pensando na Roma imperial e nós estamos pensando na Roma cristã. Não interessa hoje se o Vaticano não tem a influência que ele tinha na Idade Média, ou até o século XIX. A mensagem cristã está aí. Não é? Não interessa se os Vedas, a grande cultura Veda, não existe mais na Índia. Os Vedas estão aí. Então, o que a gente verifica a beleza desse movimento astronômico é que, embora as civilizações tenham a sua aparição, né, e o seu declínio, o seu ocaso, a mensagem delas, o papel delas, não desaparece. Fica aí a nos alimentar século após século, né, como pérolas de sabedoria. E nós podemos voltar sempre a essas fontes infinitas de sabedoria e beber. Então a gente vem bebendo das fontes de infinitos povos, onde nos tem sido ministrado diferentes sabedorias. Segundo os cálculos astrológicos, o Brasil desponta como uma grande nação. De certa forma, o Brasil já tem um reconhecimento como uma nação, não uma nação grande, não somente num sentido territorial, porque é um continente de fato, tem uma dimensão de continente. Mas há uma grandeza que é atribuída
ao próprio brasileiro. Há uma natureza pródiga e há algo que é próprio do Brasil, né? E é este algo que é o que o Teixeira de Pascoais vai chamar de alma pátria, né? Que o mundo talvez consiga captar, né? Capturar. E essa alma capturada, ela fascina. O Brasil é um país fascinante sobre todos os aspectos, seja para o bem, seja para o mal, né? Então, era isso que eu queria trazer para vocês nesta semana, como ponte de reflexão, não para acreditar, mas como ponte de reflexão, da ideia de que os países podem ter um destino, eles podem cumprir um destino. E também a ideia de que o cumprimento do destino individual de cada um de nós só pode ser feito na medida em que ele esteja condizente com o destino do país. Vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.